Gente aqui na Rádio Jornal, nesse Bola Rolando, o Náutico hoje pela manhã encerrou os preparativos, os treinamentos, visando a decisão de amanhã, 9h30 da noite, na Arena Fonte Nova, contra o Bahia, jogo válido pelas quartas de final da Copa do Nordeste. A delegação alvirrubra treinou pela manhã, viajou à tarde para Salvador e vai para essa partida com duas caras novas à disposição, né? O Thiago Lopes e também o Gustavo Maia, jogadores que chegaram ainda no decorrer, na reta final do Campeonato Pernambucano, reta final da primeira fase da Copa do Nordeste. Foram 4 contratações que o Náutico fez, né? Cléo Silva, Souza, Thiago Lopes e Gustavo Maia. Só que esses 4 atletas, dos 4, na verdade, só 2 chegaram com aptidão, com ritmo de jogo, né? Que foi justamente o Cléo Silva e o Souza. Não foram inscritos a tempo no Campeonato Pernambucano, mas foram inscritos a tempo sim na Copa do Nordeste. E o Gustavo Maia e o Thiago Lopes foram inscritos no Nordestão, mas chegaram precisando ainda de um tempo de treinamento, um período para conquistar uma aptidão física de fato, para voltarem a ser utilizados. Então, ficam à disposição do Mazola Júnior esses 2 jogadores, já para essa decisão de amanhã contra o Bahia. Jogo dificílimo, viu, Ed? Sem dúvida. Jogo complicadíssimo para a equipe do Clube Náutico Capibaribe. E agora fica aqui a expectativa na cabeça de todo mundo, como é que esse Náutico vai encarar o Bahia, qual é a expectativa que está girando em torno da maneira como o Náutico vai enfrentar o Bahia. Será que vai ficar naquela de muito retrancado, muito atrás, jogando por uma bola? Será que vai ser um time ousado que não vai abdicar de atacar? Qual é a expectativa na real para enfrentar esse time do Bahia em plena Fonte Nova, hein, Antônio Gabriel? Ed, eu acho que o Mazola não tem tanto tempo de Náutico ainda, né? Tem apenas, se a gente for contar treinamentos, ele tem 5 treinamentos à frente do Náutico. Já teve uma decisão que foi contra o Sport no último sábado, empate em 0x0 na Arena e a perda do título pernambucano. E vai ter outra decisão quarta-feira, depois de amanhã, contra o Bahia na Arena Fonte Nova. O Mazola, por mais que ele tenha pouco tempo de Náutico, já deu pra perceber, ele já percebeu quais são as principais dores desse elenco, né? O que é que ele tem à disposição, o que é que ele pode fazer. E o Mazola é um treinador experiente, é um cara que vive futebol há muito tempo. E ele tem plena consciência, do meu ponto de vista, que por mais que o torcedor goste de ouvir essa coisa de vamos fazer um jogo de imposição, vamos fazer um jogo tentando atacar o adversário, jogando no campo do adversário, isso é muito difícil de se fazer com o Bahia na Fonte Nova. Um time que tem muito mais investimento que o Náutico, muito mais mesmo. Um time que tem jogadores mais qualificados que o próprio Clube Náutico Capibaribe. No Náutico a gente sabe quais foram as limitações apresentadas. Então, diante disso tudo, eu ficaria muito surpreso se o Náutico fosse de peito aberto enfrentar o Bahia na Fonte Nova. Acho que vai ser um Náutico bem precavido, o Náutico bem preocupado em não dar espaços para o Bahia no campo defensivo e disposto a jogar em transição, no contra-ataque. Eu acho que você tem razão. Agora não pode ser um time também que abdique do ataque, porque o Náutico vai para uma decisão, né? O Náutico vai para uma decisão. Se o Náutico não encarar o jogo como uma decisão em que ele precisa jogar também, vai ser complicado. Então e aí, assim, uma coisa a se lembrar, decisão em jogo único, tá? Em jogo único, exatamente. Ao contrário da final do Pernambucano... Empate leva para pênalti. Isso, ao contrário da final do Pernambucano, tudo se resolve amanhã em Salvador. Exatamente. Então é por isso que há uma necessidade muito grande do Náutico entrar tomando seus cuidados, evidentemente, porque a diferença de elenco é muito grande, de investimento nem se fala, mas ele não pode abdicar de atacar porque ele está numa decisão. Então tem que entrar também para criar sustos e para tentar fazer esse gol em cima da equipe do Bahia. É decisão, não pode pensar só em se defender, viu, Antônio Gabriel? Pois é, Ed. Até pra gente chamar logo nossos convidados, aliás, o nosso convidado, Thiago Lopes, aquele mesmo que jogou no Sport. Que expectativa em torno dele, hein, rapaz? Pois é, jogou no Sport, jogou no Vitória. Não é que seja um jogador ruim não, gente, é que ele foi muito mal no Sport. Nas últimas temporadas ele não performou, né, Ed? Pois é, e nos clubes em que ele passou, em que ele andou, também não apresentou um bom futebol. Agora, é aquela história, tem jogador que chega no time e retoma o seu melhor futebol. Aconteceu agora com o Lucas Lima no Sport, né? Será que isso vai acontecer com o Thiago Lopes na equipe do Náutico? Eu torço que sim, mas a julgar pelo que ele fez no Esporte Clube do Recife, é uma temeridade. Sim, sem sombra de dúvidas. Então, o Thiago é um jogador que chega
Foi uma contratação muito criticada pelo torcedor. Justamente porque quando você analisa o que o Thiago fez nas últimas temporadas, você percebe o quanto que o Náutico deu um tiro no escuro, digamos assim. Porque por mais que é um jogador que se sabe que tem qualidade, mas a última vez que ele apresentou um bom rendimento foi há algum tempo atrás. Algum tempo atrás, né? O Thiago surgiu como uma promessa da base do Coritiba e performou muito pouco até agora na carreira como profissional. E tem essa nova oportunidade, vestindo a camisa, nova oportunidade para provar o seu valor de fato, agora vestindo a camisa do Náutico. Segunda passagem no futebol pernambucano. Vamos escutar o Thiago Lopes conversando com a gente aqui na Rádio Jornal, falando sobre a expectativa dele para esse jogo contra o Bahia amanhã. Eu acho que, acima de qualquer coisa, o futebol se resolve ali, né? Eles têm a melhor, como posso dizer, financeiramente. A gente sabe que eles estão num melhor momento, que estão na Série A e a gente está na Série C. Mas futebol é a gente competir. Independente contra quem você joga, onde você joga, qual campeonato você joga, você sempre tem que competir. E isso que o professor Mazzola tem passado pra gente, que se a gente competir, com certeza a gente vai ter um êxito lá no Bahia. Estou feliz de retornar, de estar num grande clube, um desafio novo, mas a gente como jogador, a gente sempre tem desafios. Estou muito feliz, realmente, pronto, preparado, quero o mais rápido possível estar em campo. Comentei, lembro que quando eu cheguei aqui, uma semana a gente ficou de transição física, 2 semanas, e eu sempre falava, poxa, eu quero estar no jogo, eu quero jogar, eu quero treinar, eu quero participar mais com bola, ser mais efetivo. Então, a sociedade, esse momento está chegando. Eu fico muito feliz por isso, de participar logo de um jogo importante, de poder dar um passo grande para um objetivo do clube, que é, quem sabe, a classificação agora para a semi, quem sabe chegar numa final, de um título que o clube nunca conquistou. Então, assim, participei recentemente de um título que o clube não tinha isso na sua prateleira, e eu fiquei muito feliz de poder conquistar, e eu espero que aqui eu possa também conquistar esse título, porque eu sei que vai ficar bastante na memória de muito torcedor. E ele se refere ao título da Série B com o Vitória, do qual ele fez parte do elenco do rubro-negro baiano na temporada passada, quando o Vitória foi campeão da 2ª divisão. Então, o Thiago Lopes, apresentado de forma oficial hoje, é a opção do técnico Mazzola para o jogo de amanhã contra o Bahia. Bom, você falou nesses 4 últimos jogadores recém-contratados, o Gustavo Maia, o Thiago Lopes, o Cléo Silva, o Souza, mas há uma expectativa muito grande numa reformulação de elenco para deve acontecer. A Série C, né? Deve acontecer. O Mazzola falou nas entrelinhas sobre esse assunto, contratação, reformulação de elenco, na coletiva pós-clássico. O que ele colocou foi o seguinte. Primeiro ponto que o Mazzola coloca na coletiva. Para esse começo de ano, que o Náutico jogou competições paralelas, é de fato necessário você ter um elenco um pouco mais inchado, ali perto dos 30, com um pouco mais de 30 atletas. Quando você joga a Série C, que você tem um compromisso por semana, por mais que o deslocamento possa ser complicado, você tem uma semana inteira para recuperar, para fazer um trabalho bom com os atletas, para voltar a jogar no fim de semana que vem. Então, não é necessário você ter um elenco tão inchado para jogar uma Série C do Campeonato Brasileiro. Isso já é um ponto que o Mazzola coloca. O outro ponto que o Mazzola colocou na coletiva, e que eu achei muito interessante essa fala dele, é uma frase, na verdade, que resume muita coisa. E para bom entendedor, meia palavra basta. Ele colocou que é preciso se entender no Náutico hoje que gol custa caro. Então, a partir do momento que o treinador coloca isso em entrevista coletiva, ele denota muita coisa. Mas talvez a principal delas é que é necessário investimento. É necessário investimento para se trazer peças para o ataque. Você lembra de um ditado muito do interior do Nordeste, do morde e assopra? Sim. Ele, no momento da entrevista, teve um determinado momento, você lembra bem, em que ele reconhece as necessidades financeiras do clube. Isso. Mas quando ele coloca na frente esse termo aí que você acabou de falar... Gol custa caro. Gol custa caro. Também está implícita aí uma cobrança, lógico, né? Lógico. Se vocês querem melhorar esse ataque... E essa cobrança era pré-Mazzola, tá? Essa cobrança já existia antes do Mazzola chegar, né? O próprio Alan falava sobre isso em entrevista coletiva, o Alan Al, treinador anterior do Náutico. Então algumas peças devem sair e outras peças devem chegar. Se fala de 4 a 5 contratações, Ed.
visando principalmente setor ofensivo. A gente imagina que tem que ser por aí mesmo, né? Isso. Um reforço mais completo para a equipe do Clube Náutico Capibaribe, que vai entrar na sua principal competição, gente. O Náutico não pode permanecer mais na Série C e não correr o risco de cair, o que é mais importante, né? Isso. E o Náutico vai ter como principais concorrentes nessa Série C times de grande investimento, né? É uma Série C mais forte do que a do ano passado, na minha opinião. Você tem Remo que chega forte com uma grande folha, você tem os clubes do interior de São Paulo, você tem um Tombense que é um clube de empresários. Então, assim, são equipes que vão vir com patamar de folha salarial alto. É verdade. Sem sombra de dúvidas. E serão concorrentes diretos do Náutico, obviamente. E a repercussão da saída do diretor do Clube Náutico Capibaribe? Pois é, Ed, isso foi uma informação que pegou todo mundo de surpresa ontem, né? Pelas informações que eu pude apurar desde ontem nos bastidores, foi uma decisão da gestão do Náutico. Do presidente? Sim, da gestão do Náutico. Não contar mais com o Eduardo Henriques no departamento de futebol, como um dos diretores. Você sabe que a diretoria de futebol do Náutico hoje é formada por Léo Franco, executivo, Ítalo Braga, Thiago Dias, 2 abnegados, e tinha o Eduardo Henriques, que acabou deixando a direção ontem. Essa decisão foi tomada pela gestão e informada ao Eduardo, que prontamente, óbvio, aceitou e deixou o clube. Existem várias interpretações sobre o que aconteceu, mas até agora nem o clube, nem pessoas ligadas ao clube e nem o próprio Eduardo, no qual tentei contato, cheguei até a conversar, querem se pronunciar sobre esse assunto. O Eduardo disse que não queria falar da entrevista, não queria fazer nada desse momento, mas as informações que a gente pôde colher, Ed, de dentro do clube, certo? De algumas fontes, é que houve uma divergência de opinião, de pensamento, principalmente a respeito do planejamento do futebol visando a Série C do Campeonato Brasileiro. Então, houve essa divergência, certo? Que foi colocada e a decisão acabou sendo do afastamento da saída do Eduardo Henriques. O Eduardo Henriques, como todo mundo sabe, deu uma declaração que repercutiu muito, se referindo ao Retrô. Isso. Dizendo que clubes como o Retrô, a gente pisa, a gente esfola. Isso contribuiu para a saída dele? Não. De maneira alguma. Não. O que foi determinante não foi isso. Pela informação que eu tenho, não. Foram divergências, principalmente ligadas ao planejamento do futebol para a temporada 2024, visando principalmente a Série C, que é a grande competição que o Náutico tem no ano. Opiniões diferentes dele com o resto da equipe. Com o resto da gestão, perfeitamente. Como eu disse para você, procurei o Eduardo hoje, conversei com ele, a gente bateu um papo, mas ele disse que não quer gravar entrevista nesse momento, não quer falar sobre o assunto. Vai pensar ainda se quer falar ou não, mas está vivendo a vida dele agora fora do clube. E também na gestão do Náutico ninguém fala sobre o assunto abertamente, no sentido de que, olha, aconteceu isso por causa disso. Não. Apenas foi retirado o nome dele do quadro de diretores. Se torcedor do Náutico pode até ir lá na aba Gestão, no site do clube, e procurar o nome do Eduardo Henriques. Não tá mais lá como diretor de futebol, tá só o Ítalo Braga e o Thiago Dias. Mas houve uma divergência de opiniões a respeito do planejamento do Náutico para a sequência da temporada 2024. E esse foi o grande motivo da saída do Eduardo Henriques, que foi uma ação unilateral. Não foi o Eduardo que pediu para sair, nem as duas partes que disseram assim, ó, a gente não tá mais convergindo, vamos nos separar a partir de agora. Não, foi uma decisão da gestão acabar tirando o Eduardo Henriques da diretoria de futebol. Alguma expectativa para a saída de mais gente dessa direção de futebol? A princípio não. A princípio não. Não se fala em nada nesse sentido. A diretoria vai continuar então com a formação de Thiago Dias, Ítalo Braga e Léo Franco como executivo de futebol. Muito bem. E o time é aguardar para ver, né? Aguardar para ver, Ed. Principalmente com a disposição do Gustavo Maia, do Thiago Lopes, as voltas de Cléo Silva e Souza. Então a gente fica aguardando de fato para ver qual vai ser a formação que o Mazzola vai utilizar. Se ele já vai mexer um pouco mais na equipe visando esse jogo contra o Bahia. Ok? Ok. Pronto, você acaba de acompanhar aqui no Bola Rolando a terça-feira alvirrubra. E se você, torcedor rubro-negro, que quiser adquirir o pôster do esporte, o nosso Genival Paparazzo, como sempre, já preparou aí o pôster do esporte bicampeão, 30 por 45, já plastificado, no valor de R$12.
na Banca Guararapes, o zap para você.